E é muito importante que nós possamos saber de algumas informações relacionadas à privacidade, o que, que se pode usar, o que, que nós não podemos usar, que tipo de informação nós temos acesso ou nós deveríamos ter acesso. Então é muito importante que nessa noite você participe. Nós temos já algumas perguntas que foram enviadas através do formulário. Se você ainda não fez isso e gostaria de enviar suas perguntas previamente, você pode utilizar o link que está dentro do evento. Lá na página do evento tem um link, é o primeiro link ali na parte de avisos do evento, e você pode enviar a sua pergunta previamente. Tá? As perguntas que você deve enviar são relacionadas a esse evento, a esse tema, que são os seus dados genealógicos na internet. O que, que nós precisamos saber, o que, que você precisa saber e o que você gostaria de saber a respeito disso. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de apresentar as pessoas que estão aqui com a gente. Vocês já estão vendo essas pessoas. Eu queria agradecer, inclusive, a presença do Yatir, do Guilherme e do Pedro. Os três são advogados. Eu gostaria aqui de apresentar rapidamente os três, e para que a gente pudesse iniciar efetivamente essa live, o assunto que nos interessa aqui. Vamos lá. Yatir Moreira César Neto, ele é advogado, formado pela Universidade de São Judas Tadeu, em São Paulo. Ele é pós-graduado pela FGV, também em São Paulo, e atualmente atua no Departamento Jurídico de Empresas de Tecnologia nos Estados Unidos. Obrigado, Yatir, pela sua presença. O Guilherme Baca e o Pedro Albuquerque também são advogados. Ambos são formados pela Universidade Presbiteriana de Mackenzie, em São Paulo, com extensão em Direito Contratual pela Fundação Getúlio Vargas, também em São Paulo, e Privacidade e Proteção de Dados pela Data Privacy Brasil. Eles integraram a equipe de negociação de contratos da Diretoria de Suprimentos da Companhia Siderúrgica Nacional, que é a CSN, e contribuíram com sua transformação digital. Atualmente, ambos são sócios no escritório Baca e Albuquerque Advogados, cuja atuação é voltada especialmente para contratos, compliance, privacidade e proteção de dados. Obrigado, Guilherme e Pedro, pela participação de vocês. Muita coisa se fala a respeito desse assunto, né? Porque é um assunto extenso, é um assunto que provavelmente nós não vamos conseguir cobrir todas as questões relacionadas, mas nós separamos aqui 3 partes importantes dentro dessa nossa programação, que vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas especificamente sobre nós, usuários e pesquisadores de genealogia, em especial aquilo que nos remete ao uso de plataformas, uso de informações públicas e etc. Que é o que nós podemos, na realidade, utilizar, ou o que são, melhor dizendo, né, o que são informações públicas e o que eu posso ter acesso, né? Ou seja, informação pública versus acesso à informação, que é a primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês aqui. E eu queria a opinião de vocês, porque a opinião jurídica, na realidade, até para instruir a gente, porque muitas pessoas, às vezes, confundem
o que são informações públicas, segundo a lei, e dentro desse universo, o que que nós, pesquisadores, o que que nós, pessoas interessadas nisso, podemos ter acesso. Queria ouvir vocês a respeito. Muito interessante a pergunta. O que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de informação pública? A gente tem lá na Constituição, no artigo 5º, no artigo 216, também da Constituição, que garantem como um direito fundamental o acesso à informação. Então, a gente tem a Lei de Acesso à Informação que regula o exercício desse direito por parte do cidadão. Então, toda informação do âmbito federal, estadual ou municipal, bem como dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, elas estão disponíveis para serem consultadas pelo cidadão. Então, qual que é a conversa da Lei de Acesso à Informação, que em tese, pensando assim, eu poderia acessar qualquer documento público, ele tem que estar disponível, tem regras e prazos a serem seguidos, mas em tese ele tem que estar disponível. Qual que é a relação disso com a própria Lei Geral de Proteção de Dados? A gente fala no direito, né, trazendo um pouco para a nossa área agora, do diálogo das fontes. Então, uma lei, ela não exclui a outra, mas ela se complementa e conversa. Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela está protegendo? São dados de pessoas naturais. Então, as pessoas falecidas, elas não entrariam dentro desse tipo de proteção de dados pessoais. Por outro lado, se determinados documentos que a gente vai lá ter acesso no cartório ou em outros departamentos públicos, né, elas contêm informações pessoais de pessoas vivas, logo ela precisa seguir todos os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que a Lei de Acesso à Informação, ela tem como norte, né, a publicidade e a transparência. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma série de princípios que precisam ser seguidos na interpretação dela, porém, quando eu pego dados públicos, eu preciso entender se a finalidade desses dados, a finalidade que o titular dos dados ele concedeu para o poder público, era utilizar aquilo para fins diversos, né? Então, ele tem que ter uma finalidade específica, precisa estar adequado, e as informações precisam ser necessárias, ou seja, não precisam ser extrapoladas, né? É o mínimo necessário para ter acesso à informação. Então, resumindo, uma conversa longa para transformar ela numa conversa curta quando você tem certidões de pessoas vivas ou certidões de falecidos com informações de pessoas vivas, quando ela foi no cartório, quando a gente vai no cartório registrar nosso filho, a gente não está concedendo essas informações para pesquisas genealógicas, simplesmente para que o filho ou outra situação da vida, o óbito, o casamento, estejam ali registrados e sejam revestidos do caráter público e das formalidades de praxe. Eu acho que um ponto interessante que deve ser abordado é que nem tudo que é público é disponível, né? Então, assim, eu tenho uma certidão, eu tenho um documento que é público, né? Pelo princípio da transparência, da publicidade, através dele eu vou me apegar e tudo que é público está disponível. Não necessariamente. Né? O que o Guilherme falou, e bem dito, né? Até a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem restringir e proteger essa questão da privacidade do titular desse tipo de dado, para que não tenha uma finalidade que não é a finalidade pública, né? Uma finalidade justificável, né? Na própria Lei Geral de Proteção de Dados, você não se aplicaria à Lei Geral de Proteção de Dados se você, uma pessoa particular, utilizar esse dado com uma finalidade particular. Mas se eu utilizar esse dado com uma finalidade econômica, aí é necessário que aplicasse a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando se fala no artigo 7º, no parágrafo 3º da LGPD, que fala exatamente sobre esse ponto de tornar disponível a informação pública, ela deve ter a consideração a questão da própria finalidade, como o Guilherme falou, a boa-fé e o interesse público para justificar essa disponibilização.
Então, nem todos os dados públicos são disponíveis, todos podem ter acesso. Entra na Receita Federal, procura o CPF de X pessoas, não dá. Não dá. Tem que ter uma finalidade, né? E essa finalidade também não deve ter fins econômicos. Se tiver, aí aplica-se os princípios e as bases legais da LGPD. É muito bem explicado, né, pelo Guilherme e complementado pelo Pedro, né, sobre dados públicos. E nem sempre, pela empresa de genealogia ter esses dados públicos, quer dizer que eles vão estar disponibilizados, né? Apesar deles terem alguns dados, terem algumas certidões, às vezes justamente para cumprir com a finalidade da legislação, eles esperam um pouco para divulgar, né, eventuais dados. Legal. Na realidade, é interessante que vocês falaram, e eu queria ser bem mais específico, porque no dia a dia da pesquisa a gente tem aí, a gente encontra na realidade vários repositórios, aí, né, várias instituições que mantêm registros, né? Só para citar alguns, cartórios, né, de registros civis, para ficar bem no exemplo aqui que vocês mencionaram. Nós temos arquivos públicos estaduais, tem federal, tem alguns municipais que são pesquisáveis, né, que muitas vezes possuem também algum tipo de registro. Nós temos algumas instituições que são organizadas pela sociedade civil, como associações, centros de memória, que também detêm dentro daquele município a guarda de certos documentos. Por exemplo, é comum encontrar esses centros de memória com a guarda, né, eu não sei se o termo correto seria a posse, mas eles são responsáveis pela guarda, por manter, às vezes, dentro do município, alguns registros, como, por exemplo, registros de cemitério. E também poderíamos mencionar aqui os próprios cemitérios, as igrejas católicas, ou outras denominações religiosas, como a presbiteriana, luterana e outras aí, com mais incidência aí no sul do país. O Ministério da Educação, né, que organiza todos esses registros, através das escolas estaduais, municipais, enfim, né? Qual que é o acesso? Talvez a gente tenha que dividir aqui, porque são instituições, são coisas separadas, né? Mas qual que seria a permissão de acesso para nós, pesquisadores? A lei me garante o acesso a qualquer tipo de certidão. Eu preciso ter ligação com aquela pessoa, ou eu só posso, por exemplo, solicitar registros, por exemplo, de nascimento, casamento, óbito, enfim, de pessoas falecidas. Eu posso fazer isso também de pessoas vivas, porque existem situações. Eu quero ser bem prolixo aqui pelo seguinte, porque eu posso estar fazendo uma pesquisa relacionada à minha própria família, né? Como eu posso também ser contratado para fazer a pesquisa para uma outra pessoa, e nesse caso eu não tenho ligação nenhuma com a pessoa daquela certidão, sendo ela viva, eu vou chamar de pessoa também, mas falecida, né? E queria explorar um pouco mais esse assunto. A princípio, a Lei de Registros Públicos, pensando nos cartórios, ela autoriza, no artigo 17, a solicitação de documentos, de certidões, por qualquer pessoa. A questão que vai conversar com esse ponto aí é qual a finalidade, né? Como você tem a Lei Geral de Proteção de Dados e a própria Lei de Acesso à Informação, é necessário a gente entender se aquele dado fornecido ali, ele foi dado justamente com a finalidade de fazer pesquisas genealógicas. Então, qual que é o meu entendimento? Né? Apesar desse assunto ser extremamente novo, está sendo... a lei está vigente desde agosto do ano passado, então tem N situações acontecendo e os tribunais ainda estão se posicionando sobre isso. Mas, a princípio, o que eu entendo, se tem dados pessoais de pessoas vivas dentro desses documentos, dificilmente seria permitido o acesso a essas informações, a esses dados. A informação em si, ok, se for possível acessar somente os dados dos falecidos, sem você encontrar dados de pessoas vivas dentro desses documentos, eu entendo que não haveria problema, mas se existe esses dados de pessoas vivas misturados com de pessoas falecidas, a LGPD ela se aplica e, nesse caso, tem que obedecer à finalidade, à adequação e à necessidade, que é o que a gente fala. E essa necessidade ela tem que ser mínima, né? O princípio da minimização. O mínimo de informações possíveis para realizar um tratamento de dados eventualmente justificado.
Deixa eu só fazer um complemento em cima do que o Dr. Guilherme falou, pelo seguinte, isso daí é uma coisa que pode preocupar a grande maioria, ou as pessoas que estão ligadas muito a esse tipo de pesquisa, porque é muito comum esse tipo de situação, né? E fica aquela situação, porque o cartório também tem suas regras, obedece regras específicas. Na prática, o que nós temos notado é que de comarca para comarca, não que cada comarca tenha a sua, a gente sabe que não é assim, mas às vezes o entendimento é diferente, então o que você consegue no cartório de uma determinada comarca, você não consegue a mesma coisa em cartórios de outra comarca. Mas pegando um gancho no que o Guilherme falou, é o seguinte, quando nós tivermos aí um consenso maior dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, que é essa sigla que nós temos mencionado aí, da LGPD, né, que como vocês também mencionaram, é uma coisa muito nova, não tem aí uma jurisprudência, as pessoas estão discutindo, como que vai ficar essa situação? Seria igual como é hoje, talvez até melhor se os bancos de dados forem organizados, porque qual que é a questão? A LGPD está olhando para tratamento de dados com fins econômicos. Então, se uma pessoa natural ela quer pesquisar a história da própria família, ir nos cartórios, buscar essas informações, ela vai conseguir. Não tem, no meu entendimento, não tem óbice para isso. Obviamente, a gente vai ter que observar se segue ali a lei dos registros públicos, se o pedido da pessoa é plausível também, mas só que se é relacionado à pesquisa de história da família dela, ela como pessoa natural, não vai se aplicar os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados para ela como pessoa natural. Isso se aplica quando a gente tem uma empresa que vai garimpar esses dados, vai nutrir uma base de dados que tem lá pessoas vivas, pessoas falecidas, e ter todas essas informações organizadas, aí sim a gente aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas para o pesquisador que está pesquisando para si mesmo, para sua família, pesquisando para obter cidadania, não tem nenhum problema nesse sentido. Como bom advogado, vou para aquele sempre do depende, né? Como o Rodrigo já falou, depende da comarca, depende do cartório. Muitos deles ainda estão se adaptando, né? Eles são responsáveis por aplicar a lei, como o Guilherme estava explicando, não é o pesquisador que está indo lá. Quem tem que se preocupar com a lei é o próprio cartório. Como eles ainda estão nessa fase de adaptação, eu aconselharia acelerar a pesquisa, né, e tentar buscar o que você quer o quanto antes. E vai conversando com eles. Você vai explicando qual que é a finalidade, né, como o Pedro falou bem no começo. Qual que é a finalidade que você está fazendo essa pesquisa e para que você quer esse documento? E conversando com o cartório, se ele tiver algum empecilho, né, provavelmente conversando você consegue. A questão de buscar certidões, talvez em outros países também, aí já muda a questão para um direito internacional, né? O que é considerado dado público lá, qual que é a lei de proteção de dados naquele país e assim por diante. Com maior frequência, a Igreja Católica, pela sua história e pelos registros que ela manteve durante muito tempo, numa abrangência muito grande dentro do território nacional. Então, a Igreja Católica se torna aí um repositório principal aí de certidões, registros, inclusive registros anteriores à lei de registro civil. Então, ela é muito procurada. A Igreja Católica não é uma instituição pública, né? Qual deve ser, ou quais devem ser, então, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acredito que eles... pela experiência que eu tenho, eles devem tentar, pelo menos as coisas mais recentes de pessoas vivas, eles vão evitar compartilhar com as pessoas, né? Aí vai depender de paróquia para paróquia, de contrato para contrato, se é uma pesquisa individual, ou se você como empresa está buscando a paróquia para obter os registros ou não. Mas eu acho que arquivos recentes de igreja, das instituições religiosas, eu acho que eles não vão ser compartilhados facilmente, não. Você vai ter que pedir muito, justificar muito o seu acesso a esses arquivos. A igreja, né, por ser uma instituição privada, né, vamos dizer assim, né, diferentemente das ordenações do setor público, ela também vai precisar se adequar à LGPD, né? Mas, de qualquer modo, se ela tem uns dados de pessoas
falecidas, né, que eu gostaria de inserir na minha árvore genealógica, eu acredito que não teria nenhum problema na disponibilização, né? Contudo, deve ser caso a caso, né? Como o Yatir falou, depende, né? De cada instituição, talvez de uma política interna da instituição, de quanto tempo ela poderia disponibilizar tal registro ou tal informação e para quem ela deveria disponibilizar. Em tese, né, os maiores interessados são as pessoas da família. Então, vocês teriam que justificar um vínculo familiar, né, pelo menos próximo, para tentar resgatar esses registros e fomentar a sua pesquisa genealógica. Então, em resumo, né, também acredito que elas devem se adequar à LGPD com suas próprias políticas, mas dados de pessoas vivas, como o Escher falou, com uma restrição maior, né? Talvez algum prazo maior de disponibilização desses documentos, e de pessoas não vivas com algumas políticas internas. Eu tenho o mesmo entendimento, eu acredito nisso. Os dados recentes, eles vão estar sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma questão muito individual da própria organização religiosa o compartilhamento desses dados, né? Vai variar de paróquia para paróquia, como que vai funcionar a solicitação desses dados, como eles vão responder, então, muito peculiar. Do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, toda organização vai ter que se adequar para realizar, se for realizar, que com certeza realiza, atividade de tratamento desses dados. No caso dos usuários, só para traçar um paralelo aqui, num caso de infração, considerando o descumprimento aí da Lei Geral de Proteção de Dados, talvez algumas pessoas estejam se perguntando, poxa vida, mas se eu sou usuário, eu peguei aquela informação e de repente aquela instituição não poderia, dentro desse entendimento, passar essa informação para mim. Vamos criar essa situação. O usuário estaria protegido em relação a essa infração, hein? Na verdade, sim. Ele não responderia por nada. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz 3 figuras, né? É o controlador, o operador e o titular dos dados. Nesse caso, o titular dos dados não está lá para dar o consentimento ou alguma outra base legal necessária para o tratamento de dados, como execução de contrato, o próprio consentimento em si e outras que existem ali dentro, né? Mas quem pega essas informações, ele não vai responder por nada. Quem vai responder é quem compartilhou, a organização que compartilhou, porque ela é controladora desses dados. E nas formas da lei, quem faz isso de maneira indevida responde pelas próprias penalidades. Exato, exatamente. Na verdade, complementando o que o Guilherme falou, o controlador dos dados, né? Então, o banco, quem cuida do banco de dados, né? Que tem acesso a todos esses dados, por exemplo, o sistema lá do cemitério, ou o cemitério não, porque pessoas mortas, mas assim, o sistema de uma empresa que tem uma árvore genealógica que contém dados de pessoas vivas, né, se tiver algum ataque ou algum vazamento de dados, ela é responsabilizada por qualquer tipo de penalidade. Então, por mais que a empresa que eu peguei esse dado, o local que eu peguei esse dado, está fazendo coisa errada, né, vamos dizer assim, eu acabei me beneficiando, mas a empresa vai arcar com essa questão da divulgação dos dados não corretos, né, que não tem a base legal ideal, ou com os dados vazados, né? Só estendendo um pouco, volto para a questão da finalidade também, né? Se a pessoa teve acesso a esses dados, e ela está utilizando esses dados para fins genealógicos, eu acredito que até aí tudo bem. Mas se a pessoa tem acesso a esses dados e começa a fazer outras coisas com esses dados, aí ela pode pessoalmente ser responsabilidade por estar utilizando indevidamente esses dados. É uma coisa meio óbvia, mas eu acho que é bom a gente deixar claro aqui, né?
E se você encontra alguma coisa que você está fazendo alguma pesquisa que você não gosta, acha que aquilo lá não deveria estar disponível, minha sugestão é sempre entrar em contato com aonde você achou aqueles dados. Se você achou num site específico, entre em contato com eles e fala, olha, eu acho que essa coleção não deveria estar disponível porque contém informações que eu não gostaria que fossem compartilhadas. Né? Normalmente é o caminho mais rápido para que esses dados sejam removidos e não sejam mais compartilhados. Dentro da LGPD, né, quando você adequa uma empresa, né, tem esse direito do titular de ter essa exclusão dos seus dados, né, que é o direito de opt-out. Né? Eu tenho a divulgação do meu dado pessoal, tem uma empresa que tem acesso à divulgação desse dado, eu não quero mais, eu vou pedir para que ele exclua desse banco de dados, ou que tire, que não apareça, que suprime essas informações, né, justamente para proteger o direito do titular. Pensando na LGPD, ela protege o direito, meu direito, né, de ter a privacidade, de ter meu nome divulgado ou não, em qualquer site, qualquer plataforma digital. O que a lei fala, ela diz o seguinte, que ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural, ou seja, aquela pessoa que vai lá pegar os dados, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Então, se eu peguei para fazer a minha pesquisa genealógica e a organização cedeu isso para mim de maneira equivocada, a responsabilidade é da organização. Agora, se eu utilizo, como o Yati falou, da finalidade, né? Eu pego uma série de dados, entendo que ele tem dados de pessoas vivas, e passo a comercializar isso, a enriquecer essa base de dados, para que ela tenha um valor econômico, então eu estou infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, eu vou responder nas formas da lei. Legal. Tem duas perguntas relacionadas a isso. A gente está até estendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, porque eu acredito que é um assunto que é mais o dia a dia mesmo e é interessante. Mas uma das perguntas que enviaram para a gente, algumas já foram respondidas, né? Então a gente não vai repetir aqui. Mas tem uma que eu achei interessante, que é o seguinte: os dados e informações genealógicas de pessoas falecidas podem ser considerados informações de interesse coletivo? Depende. Talvez a gente precisaria estender um pouco mais a pergunta, né? Algumas empresas de genealogia entendem que sim, que justamente por serem do interesse coletivo podem ser compartilhadas, mas a gente volta para aquela questão que o Pedro sempre está batendo na tecla aqui, as pessoas vivas. Né? Então, por exemplo, se tiver alguma informação de pessoas vivas em algum documento, pode ser que aí não vai se aplicar. Vai depender muito da política da empresa que está compartilhando esses dados. Eu concordo contigo, vai depender muito, é caso a caso. A gente não vai conseguir ter uma resposta para todas as situações sem analisar o caso específico, mas, de maneira geral, tem informação de pessoas vivas, logo isso é dado pessoal. O que é dado pessoal? Todo dado que identifica ou permita que seja identificável uma pessoa viva. Então, tudo que envolva qualquer assunto, qualquer ponto relacionado a esse tipo de informação, a esse tipo de dado, vai estar sujeito à lei. Só fazer um disclaimer aqui também. Privacidade é diferente de proteção de dados. Privacidade, a gente fala no direito, que é uma liberdade negativa. É você querer ser deixado no seu próprio canto, seguro e à vontade. Falando de uma maneira, assim, informal. Por que você tem leis hoje de proteção de dados? É uma liberdade positiva. A ideia é fornecer informações, é disponibilizar dados, mas para que esses dados sejam disponibilizados, eles precisam passar pelos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e precisam estar fundamentados numa base legal para sua utilização. É essa que é a regra geral de todas essas coisas. Por isso que é um grande depende, a gente precisa analisar caso a caso, mas se identifica uma pessoa, se torna ela identificável, a gente vai considerar como dado pessoal. Se o objetivo do tratamento é para fins econômicos e não particulares, a gente vai considerar como dado pessoal. E aí é interpretar a lei e aplicar
casuisticamente. É algo também que recentemente foi discutido dentro de uma publicação lá no grupo do Facebook. Então, existem dados pessoais, ok? Dentro desses dados pessoais, nós podemos encontrar algumas informações sensíveis, que são consideradas sensíveis, que, de repente, acaba agravando um pouco essa situação de privacidade, né? De uma forma bem objetiva, a gente pode traçar um paralelo entre as duas coisas, uma complementa a outra. O que vocês podem falar para nós a respeito? Dado pessoal sensível é aquele dado que, por exemplo, traz informação sobre raça, orientação sexual, algumas informações que tem em prontuários médicos. De maneira geral, é isso. Tem várias outras hipóteses. E para você poder utilizar uma informação que seja sensível, você precisa necessariamente do consentimento do titular dos dados. Essa que é a regra. Então, é mais profundo, é mais protegido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Você foi lá, fez uma compra na Netshoes. Lá você teve que registrar seu nome, provavelmente seu CPF, algumas informações de pagamento e ponto final. A Netshoes, sem o seu consentimento, ela pode guardar esses dados com base, né, no interesse processual, né, que é uma das bases legais. Ela fala, poxa, você pode entrar com um processo contra mim relativo a essa compra no prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional que a gente fala. Então, ele vai reter esses dados com base nessa base legal, independente do seu consentimento. Mas quando eu estou falando de informação sensível, de dados sensíveis, obrigatoriamente eu preciso que o titular dos dados dê o consentimento dele de maneira livre, inequívoca e expressa. Só complementando, eu acredito que, pela legislação brasileira, tá? Acredito que dados pessoais seriam coisas como nome, RG, CPF. Isso são coisas pessoais que não se deve compartilhar. Informação sensível, como que o Guilherme acabou de explicar, né? Pode ir para a raça. Alguns países, algumas outras legislações pelos mundos incluem informações sensíveis, apenas por curiosidade para o pessoal da genealogia. Alguns países, religião é considerado sensível. Informação financeira é considerado sensível. Raça, como a gente já falou, dados médicos, quaisquer que forem, podem ser considerados informações sensíveis também. Ou seja, depende muito do documento genealógico que você está compartilhando, né, e qual lugar do mundo e qual que é a legislação e a política da empresa. Tem lugares no mundo que no atestado de óbito vem informação médica. Então, automaticamente, dependendo da legislação daquele país, se informação insensível não pode ser compartilhada, naqueles países, provavelmente a certidão de óbito não pode ser compartilhada. E assim por diante. Fazendo um recorte aqui para a LGPD, né, acho que também muitas das pessoas que nos assistem já fizeram aquele envio dos seus dados biométricos, né, para saber de onde que veio, de qual origem que você veio, né, se você veio da Ásia, da África, da Europa. Então, isso também é considerado dado sensível, dado genético ou biométrico, quando tem um vínculo com uma pessoa natural. Então, se eu mandei lá o meu pouquinho de saliva para os Estados Unidos ou para algum lugar para identificar você, qual que é a minha origem, ali, né, especificamente ou aqui no Brasil, isso já está sendo amparado pela LGPD com os dados sensíveis. Isso vai te ajudar a identificar você como pessoa. Então, isso tem que ser protegido de acordo com as bases legais da lei, da LGPD. Eu comentei agora há pouco sobre o consentimento. Essa é a regra geral para dados sensíveis. Mas existem outras hipóteses para tratamento de dados sensíveis que não necessitam do consentimento do titular. Mas aplicado à nossa realidade aqui de pesquisa genealógica, eu entendo que nenhuma dessas outras bases legais podem ser aplicadas, exceto o próprio consentimento. Exemplo disso, a pessoa está num procedimento cirúrgico e é necessário o hospital ou o médico ter acesso a determinadas informações sensíveis. Aí ele pode acessar, a princípio, sem o consentimento do titular.
Mas fora essas coisas bem pontuais, o consentimento é a regra geral. Ele tem que ser específico e destacado. A pessoa precisa saber que está dando consentimento para aquilo. Legal. Um comentário aqui do Amon Marçal, ele falou, então se não há, é uma pergunta, né? Então se não há interesse econômico, está isento da LGPD? Não é o caso, né? Ou é o caso? Ou seja, quem não cobra por nada por fornecer aquela informação, mesmo sendo de terceiro, essa pessoa está isenta? Acredito que não, né? Pelo que nós já conversamos. Não. Se o dado for utilizado para fins econômicos, né? Nesse caso seria atrelado ao dado, não exatamente a transação do cartório das informações, né? Dos emolumentos públicos, né? Então, se ele usa para fim exclusivamente particular, não vai aplicar LGPD. E, consequentemente, ele não vai utilizar para fins econômicos. Mas se você quer usar isso para alguma coisa, para obter, tipo, ganho financeiro, econômico, vai se aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Os fins econômicos, nesse caso, seria utilizar esses dados, né, disponíveis. Eu vou enriquecer minha base de dados, vamos supor, eu tenho uma empresa de marketing, eu quero vender celular, e eu identifico essas pessoas numa base de dados, e a partir dali eu consigo traçar perfis e mandar a publicidade direcionada a elas. A partir dali, isso é considerado como fins econômicos da utilização desses dados, e aí aplica-se a LGPD. E como o Guilherme falou, se eu estiver aplicando para fins pessoais, e estritamente pesquisas, isso não teria aplicação na LGPD. A comunidade, na realidade, isso trazendo um pouquinho para a genealogia, a comunidade ela é muito engajada. Então, nós temos iniciativas, não só de empresas, né, legalmente constituídas, mas de pessoas também que acabam reunindo informações e compartilhando essas informações através da internet, com seus parceiros ou com grupos de genealogistas. Isso é muito comum. Também é comum você encontrar iniciativas de pessoas físicas, né, que não tem empresa, que não tem nada, mas a pessoa é entusiasta de um nível que ela vai até um cartório, ela vai até uma instituição religiosa, ela coleta aquela informação e ela disponibiliza, por exemplo, no site que ela mesma criou. Isso é relativamente comum. Eu acredito que nesse caso aqui, nós podemos até ampliar um pouquinho o que o Amon disse, e nesse caso específico, mesmo não tendo um fim econômico, porque normalmente as pessoas fazem isso para colaborar com a comunidade, mas isso está sendo compartilhado. Então, nesse caso específico, mesmo não tendo aí envolvimento de uma empresa ou de valores que são cobrados, né, ainda assim a pessoa precisa tomar cuidado com os dados, então inclui-se nesse padrão da LGPD, né? Eu aconselharia a ter muito cuidado, né, com o que você compartilha espontaneamente, ainda mais nas redes sociais. No Brasil ainda não está tão forte, mas recentemente, aqui nos Estados Unidos, o Google foi processado porque compartilhou os dados dos usuários no modo incógnito. Né? Mesmo a pessoa no modo incógnito, eles ainda estavam capturando os dados e disponibilizando esses dados para outras pessoas. E o pessoal que está começando a brigar por causa disso. Né? No Brasil é recente, como o Guilherme e o Pedro explicaram. Né? Ainda estão sendo formadas jurisprudências, mas se fosse um conselho para um amigo meu, eu falaria, olha, compartilha de um modo mais privado, né, mais seguro, não tão aberto. Evite compartilhar coisas recentes, ainda mais se você achar que tem alguma coisa, viu? O uso de informações de pessoas vivas. Isso é muito relevante porque a gente começa, né, uma pesquisa de genealogia com informações de pessoas vivas. Você começa colocando as suas próprias informações, depois vai para os pais, para os avós. Alguns têm bisavós vivos, mas enfim, a gente tem a tendência muitas vezes no início de caminhar aí para as linhagens colaterais, e isso é muito relevante.
Minha árvore genealógica tem registro de pessoas vivas, de todo mundo tem, como tios, primos, pais e seus filhos e netos, né? Ou seja, de fato é uma árvore, né? Com ramos, etc e tal. Inclusive, essas pessoas são casadas, ou seja, se você for caminhar só para os seus ramos colaterais, esse negócio não acaba nunca. Né? Então ele diz, mantenham, ou ela, né, mantenham informações diversas, como datas, raça, credo, opção sexual, hábitos da pessoa e outras informações da vida dela. Né? Eu poderia registrar essas informações sem o consentimento dessas pessoas? Olha, nesse caso, eu não vejo problema, porque é aquela história do artigo que a gente citou. Agora eu não me lembro de cabeça qual que é o número do artigo, mas se é para fins particulares e não econômicos, ela está fazendo a pesquisa da história da família dela, não tem nenhum problema dela usar esse tipo de dados. Ela não estaria sujeita à LGPD nesse ponto. Agora sim, a plataforma que armazena esses dados, ela sim tem que guardar essas informações nos rigores da lei. As penalidades elas já existem, a NPD ela vai regulamentar como que isso vai acontecer, como que vai ser o processo administrativo para chegar na penalização conforme a lei já prevê. Mas para a nossa conversa aqui, eu acho que essa informação que foi dita ela é suficiente. Não sei, Yatir, o que você acha? Eu acho que, salvo engano, a própria plataforma, ao registrar esses dados, como vocês falaram, ela é responsável se ela principalmente deixou um campo, né, específico para você utilizar isso daí. Eu apenas tomaria cuidado se você for escrever mesmo sobre alguma pessoa, né, sobre essas informações sensíveis de alguma pessoa, e você for publicar em outros lugares, sem ser a plataforma. Né? Só tome cuidado com isso. Se você está dentro da plataforma, naquele ambiente, como o Guilherme falou, responsável é a plataforma, pelo que está ali e por o que for vazar dali. Um pouquinho sobre isso, o Diego de Leão Pufal, ele fala o seguinte: concordo que, como particular, posso publicar genealogias com dados de pessoas vivas, em blog, livros, etc. Ele falou, como por exemplo. Desde que não seja para fins econômicos e com boa fé, claro. Porém, pelo Código Civil, os dados de pessoas vivas ou falecidas caem na questão do direito de personalidade, como direito ao nome, intimidade, etc. Assim, de qualquer forma, sempre houve, e há, em parênteses aqui, possibilidade de o interessado reclamar, o que levaria ao fim da publicação genealógica. E aí, concordam? Exato, sim. Exato, Se a pessoa, qualquer pessoa reclamar qualquer pessoa viva reclamar de qualquer coisa publicada em qualquer lugar, indisponibilize essa informação, atualize sua árvore genealógica lá com uma tarja preta, alguma coisa para não deixar aquele nome publicado. A pessoa viva tem direito sobre seus dados pessoais, suas informações, 100%, 110% das vezes que ela quiser reclamar. Legal. Também tem uma questão que envolve isso daí. Eu até acredito que todas as plataformas que trabalham profissionalmente com isso, né, tem essa possibilidade. Eu posso até quase que afirmar que, por exemplo, até os trabalhos não profissionais, mas daqueles entusiastas, se alguém entrar em contato e pedir para retirar, ninguém vai se negar a fazer isso, até para se proteger mesmo e proteger o trabalho. Né? Aí tudo bem. É comum também, e é uma tendência, tá? Algumas plataformas já aplicam isso, mas é uma tendência que as demais também façam. É o compartilhamento de registros, aqueles que você faz, e aí eu estou incluindo dados de pessoas falecidas e também vivas, de forma colaborativa, ou seja, eu não tenho nenhuma ligação com o fulano, mas eu sei que ele pesquisa e eu entro num entendimento com ele, né? Ele não tem ligação nenhuma com aquelas pessoas da minha família, daquela linhagem que eu estou pesquisando, mas eu dou acesso a essas informações. E quando eu faço isso, e essa que é a tendência, eu tenho o fulano passa a ter informações, inclusive das pessoas vivas. Né? Ou seja, é a plataforma dando permissão para que o usuário faça isso. Né? Comentários rápidos a respeito disso. O que vocês entendem? Isso é perigoso, não é? É uma coisa que está tudo bem dentro de certos parâmetros?
eu acho que é uma prática do mercado, né? Esse compartilhamento de banco de dados, digamos assim, né? Mas aí as duas empresas vão estar responsáveis pelo cumprimento da legislação, né? Caberá aí, a hora que houver algum vazamento, né, indicar onde que foi o vazamento, foi numa plataforma ou em outra, e acionar a empresa que houve. Eu vejo que não tem volta. Eu acho que o compartilhamento de banco de dados vai ocorrer, como tem ocorrido, e cabe aí às empresas se protegerem contratualmente em eventuais litígios sobre o que pode acontecer ou não. Um ponto interessante, eu como pessoa que participa da plataforma, né? Geralmente essas plataformas têm as suas políticas de privacidade, né? Que demonstram o que está acontecendo naquele tratamento de dados. Então, vamos supor, eu me cadastro numa plataforma X, tem um disclaimer na plataforma que fala que aqueles dados, né? Você vai ceder aqueles dados, você tem esse consentimento de divulgar e de transmitir esses dados, e o que eles fazem com esses dados. Pelo menos algumas plataformas sérias, né, deveriam ser assim no momento de tratar esses dados. Então, logo de cara, quando você entra e aparece aqueles pop-ups chatos que você quer apertar OK, accept, não accept para entrar no site e navegar no site, ali eles estão mostrando uma política de privacidade, onde os seus dados serão tratados daquela forma, de uma forma X, de uma forma Y, né, e dando o seu consentimento da utilização desses dados. Eu só acrescentaria a explicação que foi dada o seguinte: as políticas de privacidade das empresas, elas vão lá, vão dizer o que vai acontecer, podem inclusive incluir a possibilidade de transferência de banco de dados entre uma empresa e outra, mas o que precisa estar muito claro e que a gente precisa saber como titular é que, a qualquer momento, eu posso solicitar que meus dados não sejam transferidos. A qualquer momento, eu teria que ter essa função nas plataformas para eu acessar e dizer que eu não quero compartilhar aqueles dados. A gente fala muito do consentimento, mas não só isso. Quando você entra e vai selecionar lá a política de cookies ou até de privacidade, você tem uma granulação do que você está aceitando. Então, tem várias opções para você escolher se você aceita ou não determinados itens e você customizar aquilo para você próprio. Então, independente disso, de transferir ou não, todos os princípios da lei, e aqui eu ressalto, finalidade, adequação, necessidade, os dados do titular, eles também têm que ser franqueados, livre acesso deles, né, a transparência do que está sendo feito com aqueles dados. E eu preciso ter essa possibilidade de opt-out, como o Pedro comentou mais cedo, de retirar meu dado, de escolher como que vai ser o tratamento no meu caso. Existem opções, né, para as empresas para continuar fazendo esse compartilhamento, mas ela vai ter que se socorrer de todos os princípios, ver se está ali adequado, necessário, se atinge a finalidade, e usar um teste de legítimo interesse para ver se ela pode continuar fazendo esse compartilhamento ou não. Aí o resultado do teste que vai dizer. Eu acredito, inclusive, a gente vai até passar por uma parte rápida sobre isso daí. Eu acredito, inclusive, que se eu escolher retirar, inclusive, todas as informações que eu incluí na plataforma, eu poderia, né? Ou isso, por exemplo, no caso de registros de pessoas falecidas, isso estaria atrelado a um contrato que normalmente eu assino quando eu aceito os termos de uso. Vai depender muito, Rodrigo. Vai depender muito. Como o exemplo que eu te dei na Netshoes. Se o titular dos dados ele pede para excluir todos os dados dele da plataforma, a Netshoes, dependendo, ela pode se recusar dizendo que ela tem interesse processual e para se proteger eventualmente de um processo, ela vai guardar seus dados pelo período de 5 anos, né? Que é o prazo prescricional, que, traduzindo para nós, é o prazo que alguém pode entrar com uma ação judicial para pleitear seus direitos. Então, teria que analisar
se a plataforma ela pode segurar esses dados, e se ela segurar esses dados, ela vai ter que se justificar em uma das bases legais, e ainda assim a gente precisa pensar nessa ideia de minimização. Será que eu preciso de todos aqueles dados? Será que todos os dados que estão na plataforma são para cumprir, por exemplo, uma obrigação legal? É uma informação que eu preciso passar para a Receita, por exemplo? Eu estou cumprindo uma obrigação legal? Ou outras coisas que existem? Então, esses são os cuidados. Não é uma resposta assim, tipo, papo, que a gente pode falar, poxa, se ele pediu, eu tenho que entregar tudo. Depende muito. Depende do interesse da empresa, depende qual base legal você usou para aquele tratamento de dados, se está bem justificada, se não está justificada. E se ele pedir, o que dá para excluir e o que eu preciso impreterivelmente manter. É essa a ideia. Eu acredito, inclusive, só antes do Pedro, por favor, Pedro, eu entendo isso. No caso de uma plataforma comercial, por exemplo, nós temos plataformas de genealogia que não são gratuitas, né? Que você paga para participar dela, né? Para ter algumas vantagens, etc. e tal. Eu acredito que, como no caso da Netshoes, quando você faz pagamentos, né? Tem algumas informações lá, por exemplo, eu não posso pedir para que o meu CPF seja excluído da base, porque ele pode precisar disso justamente num processo, por uma identificação, né? Dentro de um processo, enfim, que aquela compra foi feita, de repente, de forma irregular, né? Sei lá, por qualquer motivo. Mas no caso de dados genealógicos, de pessoas falecidas e de pessoas vivas, eu posso solicitar, ou caberia aí uma reclamação e solicitar que toda aquela árvore que eu mesmo incluí seja excluída, quando não há nenhum tipo de vínculo de pagamento, por exemplo, só para ficar no mesmo exemplo? Eu acredito que sim, né? Você, se é o teu direito, né? São suas informações, eu acredito que você pode requerer. Se você tem aí o registro de outras pessoas que já faleceram, como a gente já discutiu exaustivamente aqui, eu acho que esses dados eles poderão permanecer aí nas plataformas. Eu acho que é uma coisa que nós aqui, advogados, vamos concordar, que vai ser uma grande dor de cabeça para as plataformas se adequarem ou identificarem quais são as bases legais, né? Ou justificar por que eles estão com aquela informação nos seus bancos de dados, vai. Então, por isso que existe pessoas hoje no mercado que são especialistas para proteger esses interesses do titular dos dados. Eu vejo, a minha preocupação seria uma preocupação mais técnica e tecnológica. Nós temos uma plataforma onde existe uma árvore que é colaborativa, né? As pessoas vão adicionando informações nela, enquanto a gente tem outras plataformas que as árvores são individualizadas e em algum ponto elas podem se encontrar caso ambos usuários queiram, né? Então, como o Guilherme e o Pedro falaram, existe a possibilidade sim de ser pedido para retirar, mas existe também uma questão técnica que eu acho que essas empresas teriam que avaliar aí como ser feito isso, né? Como eu retiro algumas informações sem comprometer outra parte, né? Ou se elas brigariam para manter algumas informações como das pessoas falecidas, pelo menos. Eu acho que uma coisa legal que o Yatir falou, nesse momento, talvez uma ideia, não sei, as pessoas que estão assistindo, é colocar as tarjas, né? Ou somente ter acesso a pessoa de um parentesco X, a ter acesso àquelas informações, justamente para tentar tirar esse risco também de você excluir todo esse registro. Porque tem gente que também seria interessado, né? Aí teria a questão da finalidade, daí justificar o interesse dessa informação para fins de pesquisa mesmo, né? Então, talvez uma forma de você colocar uma tarja ou algo que suprime as informações sensíveis, os dados pessoais, ou só manter o dado, ou o ano de nascimento, né? Que são coisas assim mínimas, né? Como o Guilherme falou, o mínimo necessário para você ter essa informação, para você ter esse no registro, para você seguir com sua pesquisa. Que é justamente os cuidados, né, que nós usuários precisamos tomar
quando nós vamos nos cadastrar, fazer o cadastro mesmo, né? Não cadastrar a nossa genealogia, não incluir a nossa genealogia, mas fazer o nosso cadastro de usuário nas plataformas. E eu já quero dar uma ênfase, e já partindo para o final da live, mas eu queria dar uma ênfase, porque nesse assunto, e queria que vocês puxassem para isso, porque as informações, hoje em dia, elas são compartilhadas. Nós temos aí as leis de proteção de dados nos países. Primeiro que eu acredito que, vocês podem me corrigir, não são todos os países que têm uma lei definida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tudo é muito novo, não só no Brasil, mas como também em outros países, né? Esse é um outro ponto. E é um fato hoje em dia de que as plataformas compartilham essas informações. É claro que quando o usuário, lendo ou não lendo, ele concorda com certos termos, ele está dando essa permissão, né? Mas quais são aí, em linhas gerais, alguns cuidados que nós temos que tomar quando nós nos cadastramos nas plataformas? Eu acho assim, de maneira simples e prática, a gente aqui não quer entrar na seara de que todo mundo vai pegar uma política de privacidade imensa e ler, ou até mesmo uma política de cookies. Pelo certo, né, observando os princípios da lei, cada plataforma que são mais corretas e mais sérias, elas colocam isso de uma maneira que seja visual, compreensível para quem vai ler, e que facilita o exercício dos direitos. Mas, a princípio, tem um filme que saiu recentemente aí na Netflix, eu só não me recordo agora do nome, mas só que tem uma frase que é muito emblemática, que ele fala, quando você não paga pelo serviço é porque o produto é você. Então, seus dados têm muito valor na rede hoje, né? Os nossos dados têm muito valor, eles conseguem perfilar, criar o nosso perfil para poder fazer uma publicidade direcionada e assertiva. E com isso gerar dinheiro, gerar renda. Então a gente precisa tomar muito cuidado, desconfiar de alguns sites que pedem N informações e fala, poxa, aqui eu estou me cadastrando para poder pedir, sei lá, um delivery, eu tenho que colocar a informação do meu pai, da minha mãe, meu CPF, tipo, muitas coisas além do que seria razoável para poder obter aquele serviço. Isso a gente tem que tomar cuidado, falando de uma maneira prática, né? Acho que a gente, no meio dessa pandemia que a gente está tudo digital, né? A gente está fazendo praticamente tudo digital, trabalho, a gente pede compras pela internet, a gente faz tudo, né? A live aqui agora, a gente não tem reunião. Então a gente tem que tomar nossos devidos cuidados, né? Até nas próprias redes sociais, né? Que a gente utiliza bastante, né? Instagram, Facebook, né? Tentar suprimir o máximo das informações pessoais que te identificam. Eu fiz um post e marquei que eu estou na minha casa e lá naquele post tem o endereço da minha casa. Isso é totalmente pessoal, isso é totalmente direcionado, né? Então, hoje a gente vê diversos golpes e diversas pessoas mal intencionadas para utilizar essa informação, não só para fins econômicos, né? Para fins econômicos, a gente acaba recebendo isso no subconsciente, né? Numa publicação direcionada, quando a gente clica num site no Google e aí linka no Facebook e tudo mais. Mas, assim, com relação à própria segurança mesmo, sua integridade física e tudo mais, quanto mais informação você suprimir, né, segurar nas redes, né, não divulgar, melhor. Então, como o Guilherme falou, são sites que eu não confio muito. Então, eu não vou colocar meu nome completo, coloco meu primeiro e meu último nome, né? Não preciso colocar o nome do meu pai, por que ele está pedindo isso? Né? Por que está pedindo o meu CPF, meu título de eleitor ou minha reservista do Exército? Não faz sentido algumas coisas. Então, sempre desconfiar do excesso de informações que alguns lugares vão pedir, exceto, assim, se forem órgãos públicos, aí tudo bem, né? Dependendo do que você for preencher, o que você estiver fazendo, isso se faz necessário. Mas, a grosso modo, é isso, né? Procurar proteger a sua integridade, sua segurança e divulgar os menores dados possíveis, né? Até uma sugestão que eu já fiz bastante, fiz isso nas minhas redes, também
colocar um cadeado, né, em todas as minhas publicações, somente os meus amigos das minhas redes têm acesso ao que eu publico, ao que eu falo, não deixar ela aberta, não deixar as informações de quem é meu pai, quem é meu irmão, quem é meu sobrinho, meu filho no Facebook, por exemplo. Isso aí ajuda também a identificar a mim e também a outras pessoas, né? Então são coisas assim que são coisas mínimas que a gente pode fazer que vai ajudar a proteger a gente. Isso é muito relevante, principalmente quando a gente pensa que, como nós mencionamos, né, privacidade, as leis que regem, tudo isso aí é coisa muito nova, tem pouca informação aí para ser baseada, e se o usuário tem alguma preocupação, né, a respeito do compartilhamento de suas informações, se faz necessário então a leitura, né, principalmente de alguns pontos específicos daqueles termos, né, geralmente fica lá no rodapé do site, né, é, que são que são as regras, né, que vão balizar o uso da informação, o que vai ser coletado em termos de informação, às vezes sem você estar ciente disso, né, não necessariamente preenchendo um formulário, mas das suas navegações. Existem sites, inclusive, que fazem este tipo de coleta, mesmo quando você não está acessando o site, ou seja, utilizam o seu navegador, e essas informações acabam sendo compartilhadas com outras instituições que nem estão dentro do país, né? Então, se você tem problema com isso, se você se preocupa com isso, porque às vezes para você tá ok, né? Você não vê nenhum problema nisso. Mas se você tem esse tipo de receio, né? De que, como as suas informações estão sendo capturadas, é bom você ter ciência do que está escrito naqueles termos, né? Tanto no termos de utilização, compartilhamento de informação, de cookies, e como eu falei, estão sempre lá no finalzinho, né, do site, nos rodapés dos sites. Bom, a gente está caminhando agora para o final mesmo, tá? Eu queria agradecer antes das considerações aí de vocês, se vocês tiverem. Eu queria agradecer a participação de vocês todos que estão nos assistindo aí através do Facebook. Muito obrigado. Inclusive, no mês de abril nós temos uma outra live, essa especificamente, o negócio é falar com o advogado, né? Essa especificamente a gente vai falar com um escritório de advocacia que é especializado em cidadania italiana, um escritório que tem sede aqui no Brasil, tem também escritório lá na Itália, são profissionais específicos ou especialistas nessa área de reconhecimento de cidadania italiana. Então, já temos uma data, vamos divulgar, e se você se interessa por esse assunto, fiquem atentos em nossa página, na página do MyPest, aqui no Facebook, curtam lá a página, porque os eventos são criados a partir de lá. Tá bom? Então, Guilherme, Pedro e Atir, já deixo aqui o meu agradecimento e suas considerações finais a respeito. Muito obrigado, Rodrigo. Vai lá, Guilherme. Opa. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigado, pessoal que estão nos assistindo. É um trabalho conjunto, é um tema relativamente novo, ainda mais quando a gente pensa nessas questões de genealogia, e é sempre um prazer poder conversar e pensar um pouco sobre isso. Contem com a gente para o que necessitar e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, Guilherme, Pedro. Foi uma satisfação aqui poder falar com um assunto que eu gosto tanto, que é um compliance, proteção de dados, e gosto de estudo essa legislação pelo mundo todo, né? E fico à disposição. Qualquer pessoa que tiver dúvida também pode me alcançar aí pelas redes sociais, que será um prazer aí poder responder eventual pergunta. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado, Yatir e Guilherme, por participar aí do painel também. Agradeço a todos que também compartilharam suas perguntas, né? Foi enriquecedor, foi uma oportunidade muito legal de falar um pouquinho da LGPD, dos dados aplicáveis à genealogia, e a gente está à disposição. A gente tem nosso canal e ainda não temos um canal no Instagram, no Facebook, mas temos o meu LinkedIn do Guilherme, Pedro Albuquerque e o Guilherme Baca, né? Se quiser consultar uma coisa especificamente relacionada à LGPD, pode falar com a gente e estamos à disposição. Obrigado a todos. Legal, gente. Então, boa noite aí, bom domingo amanhã, né? Bom finalzinho de sábado aí, bom domingo amanhã, bom descanso a todos e um abraço, até a próxima.